Olá, estudantes do quinto ano, como vão vocês? Sejam bem-vindos à aula 11 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e sempre é válido relembrar no início das nossas aulas. Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Lave as mãos várias vezes ao dia ou faça a higienização com álcool e gel. E lembre-se de manter o distanciamento. Na aula de hoje, nós vamos precisar, além do caderno, lápis, borracha, apontador que nós utilizamos sempre, você vai precisar também da tesoura, 5 tirinhas de papel, que podem ser pequenas como essa que você está vendo aqui na minha mão, porque depois você vai precisar colar no caderno, então não pode ser muito grande. Então, tirinhas para escrevermos palavras. Então, a tesoura, a cola e uma régua. Se você não tiver a régua, não tem problema, que a gente dá um jeitinho na hora de fazer a atividade, combinado? Então, eu vou dar um tempinho para você se organizar, separar essas tirinhas de papel e eu já volto para as primeiras anotações. Material organizado? Então, registre no caderno as informações da aula de hoje. Coloque a data e escreva aula 11 de língua portuguesa. Tempo para você registrar. Informações registradas no caderno, vamos relembrar a nossa aula anterior? Nós fizemos a leitura lá no cartaz da crônica A Bola e fomos fazendo uma legenda indicando as vozes do narrador, do pai e do filho, certo? Nós também ouvimos um diálogo, uma conversa entre pai e filho no aplicativo de mensagens e nós fizemos a transcrição dessa conversa lá para o nosso caderno, indicando a fala dos personagens com o parágrafo e o travessão. Nós também relembramos lá o texto que foi trabalhado lá no quarto ano, que é o texto Profissão Palhaço, relembramos que é uma crônica e identificamos que o texto A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, também é uma crônica. Nós ainda refletimos sobre a palavra tento, que tem lá no texto, uma palavra desconhecida por nós, e pesquisamos o sentido de outras palavras no dicionário. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos continuar pensando sobre palavras da crônica A Bola. E eu também vou trazer algumas palavras lá do texto que vocês trabalharam na sequência anterior com a professora Luciana, para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre a escrita dessas palavras. Vamos começar então? Então, lá da crônica A Bola, eu trouxe esses 2 trechos para vocês. Leiam comigo aí em casa.
Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Leia aí para mim na sua casa essas palavras que estão destacadas em vermelho nesses dois trechos. Leiam junto comigo. Equilibrar, girar. Pronunciou direitinho essas palavras? Olha lá, trouxe mais dois trechos do texto O Incrível Enigma do Galinheiro, do livro Vice-Versa ao Contrário. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. De novo, leia aí na sua casa só as duas palavras que estão destacadas em vermelho nesses trechos. Ler e dormir. Agora, pensem comigo. No nosso dia a dia, na oralidade, quando nós falamos, às vezes naturalmente, na fala nós deixamos de pronunciar o som final dessas palavras. Olhem lá, eu trouxe só as palavras agora isoladas para vocês verem. Equilibrar, ler, girar, dormir. O que essas palavras têm em comum? Elas terminam com R. E como eu falei, às vezes naturalmente na nossa fala o som do R não sai. Porém, quando nós vamos escrever, nós precisamos ter o cuidado de registrar essa letra R no final, essa terminação desses verbos, porque senão isso pode causar confusão com as outras formas de flexionar os verbos na escrita. Querem ver só? Olha lá. Eu trouxe novamente o trecho do texto com a palavra equilibrar. E eu trouxe uma frase com a palavra equilibra, sem o R no final. Aí ela é: o pai equilibra a bola no peito do pé. Perceberam a diferença de sentido? Eu falei, conseguiu equilibrar no primeiro trecho e na segunda frase, o pai equilibra a bola. Há uma diferença no sentido desses verbos. Olha lá, outro exemplo, agora com a palavra girar no trecho do texto e a palavra gira, sem o R no final. Olha só, o tempo é o tempo presente, o planeta Terra gira em torno do Sol. Lá do trecho do Incrível Enigma do Galinheiro, eu tenho a palavra ler, consegui ler. E olha a frase sem o R no final. A estudante lê a crônica atenciosamente. Perceberam? E olha lá, o último trecho com a palavra dormir e a frase eu dormi cedo. Então, na hora de escrever, a gente tem que estar muito atento ao som final que a palavra tem em registrar. A língua portuguesa exige que a gente faça esse registro na escrita, certo? E agora, para a gente treinar um pouquinho a escrita desses verbos com essa terminação, nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos brincar de qual é o verbo? Viram que aí tem a imagem de um mímico? Isso mesmo. Gostam de mímica? São bons em adivinhar mímicas? Então, é o seguinte. Eu vou trazer uma frase com um espaço, uma lacuna, que é onde você deve completar com um verbo. E como você vai saber que verbo completa aquela frase? Você vai assistir a vídeos da professora Franciele Santiago fazendo mímicas. Então, você precisa descobrir a mímica de que verbo ela está fazendo e completar a sua frase. Então, a primeira frase é a seguinte. O garoto aprendeu a... Temos uma lacuna para você completar e o resto da frase. Aos 2 anos de idade. Qual será o verbo que completa? Olho na tela que ela vai fazer a mímica para você. Atenção! Então, qual foi a mímica que a professora fez? Vou dar um tempo para você registrar a frase no seu caderno junto com o verbo referente à mímica que ela fez.
Então, conseguiram identificar? Vamos corrigir então? O garoto aprendeu a nadar aos 2 anos de idade. Gostou da brincadeira? Então, tenho mais uma frase para você. A frase é a seguinte: ela deseja falar em outros idiomas. Vamos ver qual é a mímica da professora? E então, conseguiu adivinhar? Então, completa a frase aí no seu caderno. Vamos conferir então? Ela deseja falar e escrever em outros idiomas. Atenção ao registro do verbo, hein? Escrever com R no final. Mais uma frase para vocês. Gostava de sentar à beira do lago e com o pai. O que será? Vamos adivinhar a mímica? Então, qual foi a mímica representada pela professora? Tempinho para você registrar no caderno.
Muito bem, conseguiram identificar? Vamos conferir? Gostava de sentar à beira do lago e pescar com o pai. Atenção ao registro do verbo pescar. Mais uma frase para você. Tome cuidado para não... Da escada. Olha lá, qual é a mímica? Então, o que você acha que é essa mímica? Completa a frase aí no seu caderno. Então, vamos conferir o seu registro? Tome cuidado para não cair da escada. E agora, a última frase dessa brincadeira. Precisei muito para conquistar um lugar no pódio. Qual é a mímica? Qual é o verbo que completa corretamente essa frase? Tempo para você. Vamos lá conferir então o último registro dessa brincadeira. Precisei correr muito para conquistar um lugar no pódio. Gostaram de brincar de mímicas? Então agora nós vamos continuar brincando com palavras. E agora nós vamos brincar de bingo. Isso mesmo, nós vamos brincar com um bingo de palavras. Então eu vou colocar aí na tela para vocês verem 3 modelos de cartelas de palavras. Você vai escolher apenas uma cartela, ou a laranja, ou a amarela, ou a verde, e vai reproduzi-la no seu caderno. Escolhe uma, vou dar um tempinho para você registrar as palavras aí no seu caderno e já já eu volto para a gente começar o bingo.
Então, a regra do bingo é marcar 3 palavras na linha horizontal. Eu vou fazendo o sorteio das palavras e você vai assinalando aí no seu caderno as que eu for sorteando. E eu vou colocá-las aqui no meu quadro, combinado? Vamos começar então? Vamos lá, vou tirar a primeira palavra. A palavra é médico. Então, se você tem a palavra médico aí na sua cartela, assinala ela com um X. Marcou? Vamos lá para a próxima? A palavra é libélula. Libélula. Tem libélula na sua cartela? Quantas palavras você já marcou? Marcou uma só? Não marcou nenhuma? Marcou as duas? Vamos lá, próxima palavra. Triângulo. Triângulo. Vamos continuando. Mais uma palavra. Pássaro. Pássaro. E aí, como estão essas marcações? Estão com sorte hoje? Abóbora. Abóbora. E aí, falta muito? Falta uma só? Hipopótamo. Hipopótamo. Quem aí está esperando pela última palavra? Tá difícil de pegar aqui agora. Círculo. Você tem círculo aí na sua cartela? Mais uma? Tá esperando por uma palavra? Vamos ver. Temos aqui a palavra lâmpada. Lâmpada. E aí, você conseguiu marcar 3 palavras na linha horizontal? Conseguiu, não é mesmo? Muito bem, parabéns, você fez bingo na sua cartela. Agora nós vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras que eu sorteei. Vejam, pensem comigo. Médico, libélula, triângulo, círculo, pássaro, abóbora, hipopótamo, lâmpada. Vocês perceberam alguma coisa em comum nessas palavras? Todas essas palavras são acentuadas, isso mesmo. Agora pense um pouquinho mais comigo. Vamos pensar na sílaba tônica dessas palavras, na sílaba que é a mais forte. Vamos lá. Médico. Qual é a mais forte? Isso mesmo, o mé. Libélula. Qual foi que eu pronunciei com mais força? O bé. E triângulo? Olha só, triângulo é o an. Círculo foi o cir. Pássaro. Qual é a sílaba mais forte de pássaro? É o pás. E de abóbora? Abóbora é o bó. Primeiro bó aqui. Hipopótamo é o pó. E lâmpada? Qual é a sílaba mais forte? Isso mesmo,
lã. Perceberam que essas palavras acentuadas, todas o acento é na sílaba mais forte, na sílaba tônica mais forte que eu tenho aqui? Será que lá no texto, na crônica A Bola, eu tenho palavras com essa mesma característica de ser a antepenúltima sílaba que é acentuada? Vamos ver? Acompanhem lá comigo. Uma número 5, sem tento oficial de coro. Olha a palavra destacada, a palavra número. Olha outro trechinho. Agora não era mais de couro, era de plástico. Olha a palavra plástico. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico, ao mesmo tempo em que tentavam se destruir mutuamente. A palavra destacada é a palavra eletrônico. E no último trecho eu tenho duas palavras em destaque. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. Então, as duas palavras, rápido e máquina. Todas essas palavras que estavam lá no texto, você está vendo agora aí na tela. Número, plástico, eletrônico, rápido e máquina. Eu vou dar um tempo para você agora e você vai pegar aquelas tirinhas de papel que eu pedi para você cortar lá no início da aula. E você vai registrar uma palavra em cada tira de papel. E a gente já volta para dar continuidade com os nossos registros e as nossas reflexões sobre a acentuação dessas palavras. Registrou as palavras nos pedacinhos de papel que eu pedi para você? Agora você vai pegar um lápis de cor e você vai destacar as sílabas tônicas dessas palavras. Eu vou mostrando aqui para você e você vai fazendo aí no seu pedacinho de papel. Então, primeira palavra, número. Pinta a sílaba tônica, que é o nu, certo? Então, pinta a sílaba. Eu destaquei aqui com uma caneta laranja, mas você pode pintar a sílaba inteira aí na sua casa. Destacou? Agora, plástico. Pega a palavra plástico e pinta a sílaba plas, que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Plas. Pintou? Próxima palavra. Eletrônico. Você vai pintar a sílaba tro. Certo? Pintou aí em casa o tro do eletrônico? Da palavra rápido, você vai pintar o ra, que é a sílaba mais forte. Ra. E a última palavra, a palavra máquina, você vai pintar o ma. Certo? Todas as sílabas tônicas das palavras já foram coloridas? Então, agora você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo da aula que você precisava de uma régua, mas se não tivesse também não tinha problema? Por quê? Lá no seu caderno, você vai dividir o espaço da folha em 5 colunas, tá? Então, se você tiver uma régua, é mais fácil. Você põe a régua e traça a linha. Se você não tiver uma régua, você pode fazer aqui como eu vou fazer, certo? Eu vou fazer uma linha tremidinha. Olha só, o importante é que eu tenha a folha do caderno dividida em 5 colunas. Estão fazendo aí junto comigo?
Divide lá no seu caderno. 5 colunas. Certo? Dividiu? Podemos começar, então? Agora você vai precisar da tesoura. Pega lá a palavra número. Vamos cortar a palavra número dividindo-a em sílabas. Como é que eu separo o número? Número. Então, corta lá. Número. A palavra aqui tem 3 sílabas. Agora, nós vamos colar a palavra número nessa tabela. No ano passado, quem acompanhou as aulas do 4º ano da TV Escola já fez uma atividade parecida com essa com a professora Daiane. Agora nós vamos colando as sílabas. Nós vamos começar colando da última. Qual é a última sílaba da palavra número? É ro. Então, passa a cola lá na sílaba ro. Deixa um espaço aqui no começo, porque depois nós vamos ter que escrever uma outra palavra ali. E vamos colar o ro. Agora nós vamos colar a penúltima sílaba, que é a sílaba me. E a antepenúltima, que é nu. Certo? Colamos já a palavra número. Colou aí no seu caderno? Certo? Então, agora nós vamos colar a palavra plástico. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos cortar a palavra separando em sílabas. Então, eu vou cortar o plástico. Essa palavra também tem 3 sílabas. Começo da última. Então, eu vou colar o co primeiro. Aqui embaixo do ro do número. Certo? A sílaba do meio. A penúltima. Ti. E a antepenúltima. Plas. Colaram? Vamos continuar? Palavra eletrônico agora. Como que eu separo o eletrônico? E. O E faz uma sílaba. Lê. Vamos fazendo junto com a professora. Tro. Ni. Co. Então, a última sílaba, co. Já vou colar aqui na minha tabela. Colei. Ni é a penúltima. O tro é a antepenúltima. O lê e o e. Eletrônico. Próxima palavra, palavra rápido. Separa lá comigo em sílabas. Ra, pi, do. Última sílaba, o do. Cola lá na última coluna. O pi, a penúltima sílaba. E a antepenúltima é o ra. Rápido. E a nossa última palavra, a palavra máquina. Vamos separar? Ma, que, na. O na é a última sílaba. Colando lá no caderno. Penúltima é o que. E a antepenúltima é o ma.
Colou direitinho aí no seu caderno? Dá uma olhadinha se ficou igual da professora aqui. Agora observa aqui comigo atentamente. Olhem onde estão as sílabas que nós colorimos. Observaram que elas estão todas na mesma coluna? Todas estão na antepenúltima sílaba? Lembram da classificação das palavras quanto à sílaba tônica? Quando uma palavra tem a sílaba tônica na última sílaba, ela é oxítona. Então, nenhuma dessas palavras aqui é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, a que conclusão nós chegamos aqui? Que todas as palavras que nós extraímos do texto são proparoxítonas. Eu vou deixar lá na tela um tempinho esse quadro organizado só para você conferir se você fez bem certinho no seu caderno e nós já continuamos as nossas reflexões, combinado? Conferiu a sua tabela? Agora eu trouxe mais algumas frases lá do Incrível Enigma do Galinheiro, também com palavras com essas mesmas características. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Olha a palavra época. Olha outro trechinho. Um palito ou folha de árvore examinava concentradamente. Olha a palavra árvore. E no último trecho que eu trago desse conto, nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas. Olha a palavra lágrimas. Temos época, árvore, lágrimas. Também são palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, são proparoxítonas. E assim como as palavras do bingo, as palavras da crônica A Bola e essas palavras do conto que nós vimos agora, todas são acentuadas. Então, nós temos aí uma regra de acentuação da língua portuguesa. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, registra essa regrinha lá no seu caderno para você não esquecer. E sempre que tiver dúvida sobre acentuação de proparoxítonas, você consulta, porque vai saber que todas elas são acentuadas. Regrinha registrada, então vamos colocar em prática, escrever palavras proparoxítonas. Então eu proponho para vocês agora uma cruzadinha. Todas as palavras da cruzadinha são proparoxítonas. Não se preocupem em desenhar os quadradinhos no seu caderno, apenas coloque o número e registre a palavra ao lado, combinado? Eu vou ler para vocês as alternativas e aí vocês registram no caderno. Número 1.
Clarão forte e rápido resultante de descarga elétrica entre as nuvens. 2. Movimento de veículos e pedestres considerado em seu conjunto. 3. Fruto da aboboreira, de polpa comestível, geralmente de tom alaranjado ou avermelhado. Número 4. Objeto usado para corrigir e proteger a visão, geralmente feito de 2 lentes sustentadas por uma armação que se apoia sobre o nariz e as orelhas. E 5. Sétimo e último dia da semana. Então, um tempo para você fazer essa cruzadinha lá no seu caderno. Conseguiu preencher a sua cruzadinha? Se não conseguiu, você preenche agora junto com a professora. Vamos conferir? Então, número 1, relâmpago. Número 2, trânsito. Número 3, abóbora. Número 4, óculos. E número 5, sábado. Todas as palavras proparoxítonas acentuadas. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Foi muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê logo logo. Até a próxima aula!